Possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. Rapaziada, deu louco no dirigente do Corinthians. Se liga só no que ele disse. Nós queremos ser o Flamengo. É isso aí, rapaziada. Dirigente do Corinthians, em entrevista coletiva, fala isso aí. E ó, se liga só nas reações dos torcedores corintianos. Se liga só no que o dirigente disse e na torcida. Se liga. Hoje é um dos dias que eu mais sinto vergonha em relação a tudo que está acontecendo internamente dentro do Sport Clube Corinthians Paulista. Depois dessa entrevista coletiva do senhor Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mostra que a politicagem que acontece dentro do Parque São Jorge é muito maior do que qualquer outro interesse. O que foi questionado, inclusive eu quero deixar os parabéns aqui para os colegas de imprensa, porque hoje fizeram perguntas contundentes em relação a isso. Absolutamente nada foi respondido da maneira que era para ser. A pergunta era feita do Andrés e ele falava sobre o Augusto. A pergunta era feita do Duílio e ele falava sobre o Augusto. Ele falar que o Corinthians precisa virar um Flamengo. Olha o tamanho que é o Corinthians, cara. O Corinthians é incomparável com qualquer clube. Que absurdo você falar um negócio desse. E ó, acusações muito graves foram feitas e eu acredito que vai dar muito pano pra manga em relação a isso. Porque foi falado sobre torcida organizada, sobre débitos de torcida organizada com o clube. E em relação ao Andrés Sanches, mesmo admitindo o uso indevido do cartão corporativo do clube, o Romeu Tuma Júnior simplesmente deu aquela famosa escorregada nas respostas e disse que o Andrés Sanches nunca o desrespeitou. E que não vai fazer BO porque não cabe a ele, e cabe sim ao clube. Fala que em relação a pedida da expulsão do Andrés Sanches, tem que ver como é que vai ser feita essa investigação. Olha que absurdo, rapaziada. Isso é pensar no bem do clube. É fora Augusto, é fora Andrés, é fora Duílio, é fora Tuma, é fora todo mundo. Não podemos nos calar. Isso é um absurdo. No que depender da gente, a gente vai mostrar a verdade aqui pra vocês. Porque é assim que tem que ser. Corintianos, estarmos juntos para poder melhorar a situação do Sport Clube Corinthians Paulista. Nem só de alegria vivemos aí, e hoje tivemos a entrevista coletiva com o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, o Romeu Tuma Júnior, e foi uma das coisas mais catastróficas que eu já vi rolar no universo do Coringão. A gente vai tentar trocar ideia aqui sobre algumas coisas que chamaram a atenção, algumas obviedades que fica agora escancarado, só não vê quem não quer. Realmente eu fiquei bastante triste, né? Não surpreso, triste apenas, né? Por saber qual o caminho que a gente tá seguindo. E claro, né? A gente tá seguindo de maneira bem competente rumo ao fracasso absoluto aí do Corinthians no médio e longo prazo, tá bom? A gente vai conversar sobre tudo isso, eu espero conseguir organizar meu raciocínio aqui. Roubou um pouco a minha brisa do jogo dessa semana, que eu estou 100% feliz aqui por conta da vitória em cima do Palmeiras. Os nossos assuntos que seriam a respeito do jogo contra o Fortaleza agora, talvez a gente não consiga se aprofundar tanto na live de hoje por conta dessa resenha. Quero saber também a opinião de vocês. Eu vou mostrar aqui as manchetes e como cada portal lidou com essa entrevista melancólica do Romeu Tuma aí. E aí eu vou colocar as manchetes aqui para vocês. Algumas coisas ficam até implícitas quando a gente olha o destaque de cada portal. Bom, mas em caso de confirmação do impeachment do presidente do Conselho, quanto tempo que o senhor tem para convocar as novas eleições? Outro erro, que ninguém lê, é uma vergonha. Vocês deviam conhecer, talvez vocês nem tanto, mas os conselheiros, não, muito claro, né? Os conselheiros, a torcida, os caras que xingam a gente, devia ler o Estatuto do Corinthians. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que eu já vou adiantar para você, vou marcar com a maior brevidade possível, o Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. Em relação à pergunta agora, esclarecimento feito. A pergunta foi feita até porque não há previsão realmente no Estatuto. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo. Já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Tudo bem, Pretzel? Boa noite. Tranquilo, tudo certo. Vai ser um prazer realmente participar.
o presidente Osmar Stabile, hoje nós tivemos uma entrevista coletiva do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Vergonhosa. Eu gosto, viu, do Romeu Tuma Júnior, mas a entrevista dele foi horrorosa. Só pra deixar claro, eu gosto dele, eu gosto da pessoa dele. Mas só o Quem fato... não gosta, paciência, eu gosto. Eu acho ele um cara sério, que ele tenta cumprir o estatuto com os mínimos detalhes. Só que a defesa dele, o André Sanches, é um negócio calamitoso. Eu não o conheço como negócio pessoa, vou analisar só constrangedor. como dirigente. Eu um acho que ele é negócio- mais do mesmo. Ele É um defendeu negócio o André Sanches? Claro, Como evidente que sempre, sim, né? evidente Como que sim. Defendeu como? Mas Não, defendeu, Defendeu. viu? Ó. Um presidente que construiu um estádio e gasta 10 mil num cartão É. corporativo. Ele abre aspas dele aqui, ó. Vou expulsar o cara que construiu o estádio por gastar 10 mil e ressarcir imediatamente então o é o seguinte, clube. ó. Palavras do Romeu Tuma Júnior. Tá aí Aí a a gente farra. critica aqui, Tá aí a farra gente é dos emocionado, cartões, né, Romeu? Aí é Gente, difícil, foi né? mal, hein, Romeu Tuma Júnior. Péssimo. Eu gosto do senhor, mas nessa o senhor foi Ele péssimo. mandou essa na entrevista coletiva. É isso aí, rapaziada. Que treta, que resenha foi essa aí, cara? E os torcedores corintianos estão pé da vida, hein? Pé da vida com esse dirigente aí. O nome do cidadão, Romeu Tuma Júnior. Cara, um dirigente não pode falar isso, né, cara? Vamos ser ou queremos ser como o Flamengo. Cara, em entrevista, o camarada falar isso pega mal. Pega muito mal. Pega muito mal. Imagina o Boto, que a gente já tá atravessado aqui. Agora não pelos reforços, né? Mas há uns dias atrás a gente tava com ele aqui, ó. Por aqui, ele chegar, poxa, queremos ser um Corinthians. Queremos ser um, sei lá, um Palmeiras. Não dá, cara. Não dá. Não dá. O torcedor tem razão. Não tem como um dirigente, um jogador, por exemplo, recentemente o Cebolinha, aí até que é um pouquinho diferente. Mas um jogador que é de um clube, ele não pode falar o que o Cebolinha falou também, né? Cebolinha falou, não, tem um carinho especial pelo clube, tal, quero voltar um dia. Cara, pega mal, cara, pega mal. Então, assim, não deve falar isso. Por mais que ele sinta, por mais que ele queira, né? Fecha a boquinha, fecha a boquinha. Ó, seguinte, rapaziada. Esquecendo o Corinthians um pouquinho de lado, falando mais do Flamengo. Domingo, às 6h30, tem Flamengo e Ceará. Ceará e Flamengo será lá na casa do Ceará, né? Flamengo aí com os reforços já em campo, colocou, né, no último jogo aí os reforços, né, que chegaram e já estão inscritos, né? Carrascal ainda tem, né, a documentação que tá para chegar. Possivelmente já deve ter chegado, né? Então, assim, esse jogo de domingo é muito importante para o Flamengo continuar na ponta da tabela, né? E é um jogo fora de casa também importante, contra uma equipe chatinha de jogar, né? Cruzeiro que o diga, né? Que perdeu em casa, Cruzeiro perdeu em casa a última rodada para o Ceará. Então, Flamengo precisa abrir o olho. E, ó, o assunto do momento, mesmo com a derrota, é Samuel Lino. Samuel Lino entrou, jogou, se eu não me engano, 38 minutos e já tá nas graças da torcida, nas graças da galera. E a mídia já tá dizendo que ele precisa ser titular nesse time do Mengão. Eu quero saber de você, além da resenha aí do Romeu Tuma Júnior dizendo que quer ser o Flamengo, você colocaria o Samuel Lino como titular desse time? Eu não quero influenciar você, mas eu colocaria ele já de titular nesse jogo contra o Ceará, domingo às 6h30. Deixe seu comentário, a sua opinião, aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. Hype o vídeo aqui, se você ainda tiver créditos. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!